Olá, caríssimos alunos, tudo bem com os senhores? Direito Penal 2. Hoje nós vamos iniciar uma nova parte de nosso conteúdo, que é fixação das penas. Mas antes de tratarmos especificamente da fixação das penas, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação das penas, né, que é um prolegômeno necessário para a análise da fixação das penas. Então vamos começar a falar sobre as circunstâncias do crime. O Código Penal de 1940, da forma como foi redigido pelo legislador, né, pelos legisladores, melhor dizendo, então ele trouxe um critério em que o juiz ele vai estabelecer a pena levando em consideração aquele mínimo e máximo abstratamente combinado no preceito secundário do tipo penal incriminador. Mas, para fixar a pena em concreto, ele vai levar em consideração as chamadas circunstâncias. Então, essas circunstâncias, elas têm por característica tornar o fato mais ou menos grave. Então, podemos conceituar circunstâncias como dados de ordem subjetiva ou objetiva que fazem parte, que integram aquele fato natural praticado e que tem por, né, finalidade agravar ou diminuir, né, a gravidade da infração penal praticada, do crime praticado, sem, no entanto, modificar a essência do tipo penal. E essas circunstâncias, elas comportam uma divisão. Então, começamos aqui com a análise dessa divisão, com as chamadas circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais, elas estão presentes no artigo 59 do Código Penal e elas são, dentro do critério trifásico de fixação da pena, elas são utilizadas na primeira fase de dosimetria da pena, certo? Mas, ao lado das circunstâncias judiciais, nós temos as chamadas circunstâncias legais. E essas circunstâncias legais, elas podem ser genéricas ou especiais. Elas são chamadas de circunstâncias legais genéricas quando elas estiverem situadas na parte geral do Código Penal. E como tais, nós temos as agravantes, atenuantes e causas gerais de aumento ou de diminuição de pena. Já as circunstâncias legais especiais, elas estão presentes na parte especial do Código Penal e consistem em qualificadoras e causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Bem, as atenuantes e agravantes genéricas, elas sempre atenuam ou irão agravar a pena em índices que não estão estabelecidas de forma expressa na lei, né? Elas estão ali fixadas entre os artigos 61 a 65 do Código Penal, parte geral do Código Penal, mas não trazem em si o quanto deve ser atenuado ou agravado da pena privativa de liberdade a ser fixada judicialmente. Já quando se fala em causas gerais de aumento e diminuição, lembra, elas estão estabelecidas na parte geral do Código Penal. Então, as causas gerais de aumento e diminuição da pena, elas têm, né, seus limites determinados de forma expressa na lei, certo? Então, se vocês forem até os artigos 16, 21, segunda parte, 26, parágrafo único, 28, parágrafo segundo, entre outros, os senhores vão encontrar lá os limites, né, as quantias em que será aumentado ou atenuada a pena, certo? Diminuída a pena. Bem, então vamos falar agora das chamadas qualificadoras. As qualificadoras, elas estão presentes na parte especial do Código Penal. Então elas são chamadas, as qualificadoras, elas são os chamados tipos, né, qualificados. Então aqui no tipo penal qualificado,
nós temos uma pena, né, mínima e máxima abstratamente combinada, que é maior daquela estabelecida no caput do artigo, certo? Por que essa pena vai ser maior no tipo penal qualificado, nessas qualificadoras? Porque, diante das circunstâncias previstas ali no tipo penal qualificado, o juiz entendeu o legislador entendeu pela necessidade de uma imposição de uma sanção penal mais severa. Já quando nós falamos das causas especiais de aumento de pena, vocês vão também encontrá-las com a denominação de qualificadoras em sentido amplo. Então, essas causas especiais de aumento de pena, elas são identificadas, né, com, por exemplo, aplica-se a pena em dobro, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3. Então, sempre identificada, normalmente elas são identificadas através de frações, né, que irão agravar, que irão aumentar a pena privativa de liberdade que será imposta. Já as causas especiais, quando fala-se causa especial de diminuição de pena, nós temos uma redução da pena a ser aplicada. Portanto, tornam a pena privativa de liberdade a ser aplicada muito menos severa, como, por exemplo, só ia acontecer lá no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. E essas circunstâncias, partindo para uma outra classificação, nós temos que dizer que essas circunstâncias elas podem ser chamadas de subjetivas ou pessoais e elas podem ser objetivas. Vamos começar com as circunstâncias subjetivas, também nominadas de circunstâncias pessoais. Então, elas estão relacionadas diretamente com o sujeito ativo da infração penal. Ou seja, aqui nós vamos estar falando dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime, do estado psíquico do agente logo após o cometimento da infração penal. Então, vamos exemplificar? Falamos em motivos. O que é o motivo? É a mola propulsora, ou seja, é aquilo que desencadeia a prática de uma infração penal. Como, por exemplo, pegamos lá o artigo 121, sempre citados por nós, se formos até o parágrafo 2º do artigo 121, vocês vão encontrar que nós teremos ali uma pena mais severa se o crime de homicídio for praticado mediante paga ou promessa de recompensa, que é chamado homicídio mercenário, ou por outro motivo torpe, né, motivo reprovável, vil, abjeto, ou também teremos ali uma pena muito mais severamente estipulada se este crime de homicídio for praticado por motivo fútil. Vamos pegar um outro exemplo? Estado psíquico do agente. Veja lá no homicídio privilegiado, do artigo 121, parágrafo 1º, que fala o seguinte, né? Crime cometido sob violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, própria, né, causa de diminuição de pena já nos traz, o tipo penal privilegiado, já nos traz qual é o estado psíquico do agente. O agente estava sob o domínio de violenta emoção, certo? E ele só ficou sob o domínio de violenta emoção porque ele foi injustamente provocado pela vítima, certo? Então, mas continuamos aqui. O artigo 30, que nós já falamos lá no Direito Penal 1, ele é um artigo de extrema importância para nós, razão pela qual eu vou repeti-lo. Senhores, vamos pensar nessas circunstâncias de caráter pessoal, que são as circunstâncias subjetivas. Elas, em regra, elas não são dotadas de comunicabilidade, ou seja, em regra, elas não se comunicam, a não ser que essas circunstâncias subjetivas, elas se constituam em elementares do crime. Então, vamos lá. O artigo 123 do Código Penal,
ele traz o crime de infanticídio, cuja redação é a seguinte: matar sob a influência do estado corporal, é uma circunstância de caráter subjetivo, de caráter pessoal, sob a influência do estado corporal. Depois continua: o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, percebam que o estado corporal ele é uma elementar a este tipo penal, porque se a gente retirar o estado corporal do artigo 123 do Código Penal, que crime que nós vamos ter? Nós vamos ter o crime de homicídio e não de infanticídio. Então, está claro agora, espero que esteja pelo menos, que o estado corporal é uma elementar ao crime de infanticídio. Então, vamos repetir o que está no artigo 30? As circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Então, significa o seguinte: estado corporal, uma elementar do infanticídio. Então, se alguém matar, conjuntamente com a mãe em estado corporal, esse terceiro vier a matar o filho desta mãe que está em estado corporal, logo durante o parto ou logo após, este terceiro ele será responsabilizado por infanticídio. Por quê? Porque estado corporal é uma circunstância de caráter pessoal, uma circunstância subjetiva. Portanto, vai se comunicar ao outro agente, a este terceiro que tem auxiliado a mãe em estado corporal matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Mas vamos lá, continuando. Falamos que as circunstâncias também elas podem ter caráter objetivo. Então, são circunstâncias de caráter objetivo, chamadas de circunstâncias reais. Então, essas circunstâncias, elas não estão relacionadas diretamente com a pessoa do sujeito ativo. Elas não se relacionam de uma forma direta com o sujeito ativo, mas elas vão dizer respeito aos meios utilizados para a prática da infração penal, as consequências dessa infração penal, elas dizem respeito também à pessoa da vítima, ou seja, ao sujeito passivo, a questão de concurso de pessoas e ocasião em que houve o cometimento do fato criminoso. Então vamos lá. Primeiro falamos que são circunstâncias objetivas ou reais o meio empregado pelo agente, ou seja, o meio de que o agente se vale para praticar o crime, para praticar a infração penal. Como, por exemplo, se vocês forem até o artigo 155, parágrafo 4º, vocês vão encontrar o furto cometido com emprego de chave falsa. Então, é o meio que o agente se valeu para realizar a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem. Mas as circunstâncias de caráter objetivo ou reais também dizem respeito às consequências do delito, como fica bastante claro lá no artigo 157, roubo, parágrafo 3º, que é o roubo qualificado, e é dito que, se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Se resulta morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Então vejam as consequências deste crime de roubo: lesão corporal de natureza grave ou morte de alguém, razão que justifica, a qualificadora aplicada a este crime de roubo, Qualificadoras são uma forma de roubo qualificada e qualificados e, consequentemente, a pena a ser aplicada é muito mais severa. Mas também falamos que essas circunstâncias objetivas ou reais podem dizer respeito à pessoa da vítima. Vamos lá para a parte geral, disposições gerais, disposições comuns aos crimes contra a honra, que traz uma causa de aumento de pena, Lá no artigo 141, essa causa de aumento de pena é de 1/3, se o crime contra a honra for cometido contra presidente da República ou chefe de
ou chefe de governo estrangeiro, ou contra funcionário público em razão de suas funções. Ambas dizem respeito à pessoa do sujeito passivo deste delito. Também é uma circunstância de cunho objetivo ou real quando envolver concurso de pessoas, ou seja, aquele delito, aquela infração penal foi praticada por 2 ou mais pessoas, como só ia acontecer, mais uma vez, voltamos lá para o furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, que fala que o furto será qualificado quando houver concurso de 2 ou mais pessoas. Mas também acrescemos aqui o rol de circunstâncias objetivas ou reais, a ocasião em que essa infração penal foi praticada, né? Vamos lá para o furto mais uma vez. Temos lá, dê uma olhada no artigo 155, parágrafo 1º, mas vamos lá também para o artigo 61, inciso 2, a linha J, né, que é a parte geral do Código Penal, que é uma circunstância agravante quando o crime for praticado em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Vistas essas circunstâncias, nós temos que falar um pouquinho sobre as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, aquelas mesmas que eu já adiantei para os senhores, que dentro do sistema trifásico de fixação da pena, elas são utilizadas para a fixação da pena base, ou seja, na primeira fase de fixação da pena. Então, as circunstâncias judiciais, elas serão utilizadas na primeira fase, que é aquele momento em que o juiz, diante daquele mínimo e máximo abstratamente combinada infração penal em seu preceito secundário, vai eleger, vai fazer a dosimetria de qual será a pena privativa de liberdade a ser aplicada. Certo? Tendo, por exemplo, daqueles 6 a 20 anos do homicídio simples, lá do caput do artigo 121, é com base nessas circunstâncias judiciais em que o juiz, nessa primeira fase de fixação da pena, vai eleger uma quantia de pena privativa de liberdade a ser aplicada entre esses 6 e 20 anos de pena de reclusão. Então, queridos, nós temos que uma das finalidades da pena é a prevenção de novos delitos. Então, há uma necessidade que a pena seja estabelecida de uma forma que ela seja necessária e suficiente para, primeiro, reprimir, reprovar aquela infração penal que foi praticada e prevenir a prática de novas infrações penais. E, para tanto, é levada em consideração a culpabilidade do agente. Vamos recordar, nós já vimos isso no Direito Penal 1. Culpabilidade é o grau de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente. E bem, senhores, dentro dessas circunstâncias judiciais, do artigo 59 caput, o juiz vai levar em consideração culpabilidade, ou seja, a reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente, antecedentes do agente, conduta social, personalidade do agente e, de um outro lado, vai levar em consideração circunstâncias judiciais que dizem respeito ao contexto do próprio fato criminoso que o sujeito ativo praticou, como qual foi a sua motivação, expressada ali no artigo 59, com motivos do crime, as circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Queridos, culpabilidade, nós já vimos no semestre passado, certo? A culpabilidade é a reprovação que recai sobre a conduta do agente. Então, a culpabilidade, ela é o fundamento, assim como ela se traduz na medida da responsabilidade penal. Então, queridos, se o indivíduo, ele apresentar um dolo mais intenso ou uma culpa mais grave, nós temos que aquela conduta dele será mais censurável, certo? Por exemplo,
É muito mais censurável a conduta do agente que mata outra pessoa com dolo direto, ou seja, ele quer praticar o homicídio, do que o chamado dolo eventual. No dolo eventual, a gente não quer, mas assume o risco de produzir o resultado. O crime premeditado, ele é muito mais reprovável, né, do que aquele em que o agente age ali no calor da emoção, com aquele dolo de ímpeto. Então, com base nisso, nós temos que começar aqui, além da culpabilidade, falar também dos antecedentes. A pessoa pode ter bons ou maus antecedentes. Então, para que se verifique esses antecedentes, o que vai ser necessário? Vai ser necessário que o juiz faça a aferição da vida pregressa do agente, ou seja, ele vai ter que fazer uma boa análise da ficha de antecedentes da pessoa, que cá entre nós, né, no jargão policial, é chamado de capivara, né? Essa ficha de antecedentes é chamada de capivara do indivíduo. Para que puxar essa capivara? Para ver se o indivíduo já praticou infrações penais anteriores, se ele nunca se envolveu com prática de infração penal, ou se ele é um criminoso contumaz. Então, por aí, o juiz já começa a ter uma boa ideia, né, de quem é a pessoa que ele está julgando. Diz a súmula 444 do STJ, é muito bom neste momento a gente verificar qual é, né, a determinação do STJ a respeito desse conteúdo. Então, o STJ, ele, através desta súmula 444, ele fala o seguinte: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamentos para agravar a pena base. Logo em seguida, há necessidade de que o juiz, nessa primeira fase de fixação da pena, né, lá no artigo 59, circunstâncias judiciais, que ele também verifique a conduta social do sujeito ativo, ou seja, qual é, né, quais são os papéis sociais que aquele réu apresenta. Como ele desempenha esse seu papel dentro da sociedade? Será que ele é uma pessoa trabalhadora? Será que ele é um bom pai de família? Será que ele é um bom membro da comunidade? Qual é a conduta social deste indivíduo? E a personalidade também há de ser aferida. Então, a personalidade do agente é o perfil subjetivo do acusado, do réu. Ou seja, ali vão ser ponderadas as qualidades morais da pessoa, se esse indivíduo ele tem boa ou má índole, se ele tem ali uma boa formação moral, se ele é uma pessoa agressiva ou se é uma pessoa pacífica, se esse indivíduo é cumpridor de ordens, cumpridor de lei, ou ele sempre tem um comportamento antagônico com a ordem social, com o ordenamento jurídico. Tudo isso é só pesado aqui diante da personalidade do agente. E também são circunstâncias judiciais os motivos do crime. Então, os motivos do crime são os fatores de ordem psíquica que levam o agente a praticar a infração penal. Então, por exemplo, o motivo do crime pode ser, por exemplo, o indivíduo agrediu outro ou matou outra pessoa para salvaguardar a honra da sua filha. Ah, mas por outro lado, o que motivou um outro indivíduo ao cometimento do homicídio foi, né, a vontade de receber uma herança. Matou um parente dele rico, porque sabia que estava no testamento, e se a pessoa morresse, ele receberia a herança. Perceberam como os motivos, cada um tem o seu, como eles podem ser de ordem extremamente diversa. Então, caríssimos, vistos os motivos do crime, vamos voltar ali à questão das circunstâncias, né? Falamos já de circunstâncias que são dados secundários, acidentais, relativos à infração penal, mas que não integram a estrutura do tipo penal. Como, por exemplo, senhores, condições de tempo e lugar,
e a maneira como o crime foi executado, qual foi o modo de execução daquele crime, qual era, né, as interações existentes entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Já mudando um pouquinho, vamos para as consequências do crime. Então, elas dizem respeito a maior ou menor gravidade do dano causado pelo crime. Então, vamos lá, já falamos lá, quando citamos o artigo 121, que lá podemos ter o homicídio qualificado pela lesão corporal de natureza grave ou pela morte. Então, são consequências do delito. Lá dentro do crime de lesões corporais, por exemplo, podemos citar como consequências do crime, por exemplo, lesão corporal que causa a perda de membro, sentido ou função, ou seja, torna o crime de lesão corporal um delito de muito maior gravidade. E o comportamento da vítima? E aí, a vítima ela é culpada pela prática da infração penal? Será que podemos culpar a vítima pela prática de uma infração penal, pelo fato do sujeito ativo ter agredido, por exemplo? Não, senhores. Olhe, o comportamento da vítima não justifica o comportamento do sujeito ativo, certo? Mas é inegável que o comportamento da vítima, ele pode incentivar o sujeito ativo ao cometimento do delito. Existe até um capítulo, né, a par aqui do direito penal, chamado de vitimologia, que uns dizem que é um conteúdo autônomo, é um ramo autônomo do direito, outros classificam a vitimologia como sendo uma parte integrante da criminologia, mas de qualquer forma, classificações à parte, a vitimologia ela está voltada à ação da vítima, né? E qual é a consequência das ações das vítimas como, né, incentivadoras da prática de uma infração penal. Então vamos lá, uma vítima que saca uma grande quantia de dinheiro no banco, né? Calçadão de Londrina, lotado, né? E sai abanando, mostrando aquele dinheiro para todo mundo. Não está pedindo, né? Nada justifica o comportamento do sujeito ativo. Mas, ou seja, ao ostentar dinheiro, ao ostentar joias em um local incompatível, o que ela está sugerindo? Ela acaba demonstrando, olha, aqui está fácil, né? Aqui está fácil de eu ser furtada, de ser vítima de um crime contra o patrimônio. Então, caríssimos, não esqueçam, o comportamento da vítima não vai fazer com que o sujeito ativo se desvencilhe de sua responsabilidade penal. Mas, por outro lado, o comportamento da vítima vai influenciar, né, no tocante à dosimetria e fixação da pena nesta primeira fase, que é fixação da pena base. Bem, e continuando aqui, só tomar uma aguinha. Nos artigos 61 e 62 do Código Penal, nós temos as chamadas circunstâncias agravantes genéricas. Cuidado, elas estão previstas na parte geral. Então, elas só vão ser utilizadas quando elas não fizerem parte do tipo penal ou quando elas não, né, se constituírem em qualificadoras desse tipo penal. Então, se aquela circunstância agravante genérica já integrar o tipo penal incriminador, então essa circunstância agravante genérica, ela não poderá ser utilizada. Por quê? Porque se ela fosse utilizada, nós feriríamos um princípio basilar de direito penal, que é o princípio não bis in idem, ou seja, você não pode punir a pessoa em duplicidade em virtude do mesmo fato criminoso, certo?
Tranquilo? Então, caríssimos, princípio do non bis in idem. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Delito de incêndio, artigo 250 do Código Penal. Incêndio, ele é produzido através de fogo, né? O incêndio implica em fogo. Então, queridos, pelo fato do fogo já ser parte componente do artigo 250 caput, você não pode fazer incidir no crime de incêndio a circunstância agravante genérica, né, do crime ter sido cometido com emprego de fogo, lá do artigo 61, inciso 2, a linha D. Por quê? Porque o fogo já é parte integrante do artigo 250 caput do Código Penal. Essas agravantes, elas são aplicadas apenas aos crimes dolosos. Por quê? Porque apenas nos crimes dolosos nós podemos, né, tê-las como um maior grau, né, como índice de censurabilidade da conduta do agente. E outra observação que há de ser feita, que as agravantes elas sempre vão majorar a pena dentro dos limites impostos abstratamente pela lei. Ou seja, se o homicídio simples é de 6 a 20 anos, não pode exceder aos 20 anos. Tranquilo? Mas continuamos aqui, certo? A lei, ela não traz, lá no artigo 61, por exemplo, não é trazido o quanto vai ser agravado da pena. Mas, jurisprudencialmente, né, foi estabelecido, é até praxe dentro da jurisprudência, é que essas circunstâncias agravantes, elas aumentem, elas agravem a pena em 1/6 no máximo. Então, lá no material dos senhores tem uma disposição do STJ, tem uma jurisprudência do STJ acerca da agravante vier a tornar mais severa a pena a ser aplicada do agente em 1/6. Mas, continuando aqui, senhores, vamos ver uma parte das circunstâncias agravantes genéricas. Não vamos ver todas aqui nesta aula. Então, a primeira circunstância agravante genérica é a reincidência. Mas nós, como ela merece ali uma dedicação toda especial, comentários todos especiais, nós vamos deixar para um momento mais oportuno. Vamos analisá-la lá no finalzinho, né, deste nosso material, ok? Né, dessa parte de aplicação da pena. Então, caríssimo, só para adiantar aqui, é considerado como reincidente quando, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o agente vem a cometer uma nova infração penal. Mas também temos aqui como circunstâncias agravantes genéricas, né, quando o crime é praticado por motivo fútil ou torpe. Então, motivo fútil, senhores, é aquele desproporcional, que apresenta um alto grau de desproporcionalidade com relação ao delito praticado. Como, por exemplo, o marido que mata a mulher porque a mulher errou no ponto da carne na hora do almoço. É totalmente, né? É uma reação desproporcional, exagerada, né, que leva ao cometimento de um crime. Bem, e o motivo torpe, senhores? Motivo torpe é um motivo reprovável socialmente. Por quê? Porque ele é vil, ele é abjeto, ele é imoral e, portanto, ele é repugnado pela sociedade. Como, por exemplo, senhores, bater numa filha porque a filha não aceitou se prostituir. O pai bate na filha porque a filha não aceitou se prostituir, certo? E, continuando aqui, nós temos também, dentro das circunstâncias agravantes que serão analisadas nesta aula, quando o delito é praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Como, por exemplo, aquela situação em que uma pessoa causa lesão corporal em outra pessoa, né, que estava ajudando a vítima de uma tentativa de homicídio. E essa lesão corporal que é causada na pessoa que está ajudando a vítima de uma tentativa de homicídio só ocorre
para assegurar que aquela vítima de tentativa de homicídio venha, afinal, falecer, certo? Então, assegura, neste caso, a execução de um crime. Também poderíamos ter ali, né, o indivíduo matar, né, a única testemunha de um crime de homicídio, está assegurando a impunidade do crime. E traição, senhores? Traição é quebra de confiança, certo? Então, você atirar uma pessoa pelas costas, muitas vezes é considerado como traição. E emboscada, o que é emboscada? Também presente aqui no artigo 61. Emboscada é aquela tocaia, certo? E que o sujeito ativo, ele se oculta, né? Espera escondidinho em algum lugar para perpetrar o delito e assim surpreender a vítima. Mas temos também aqui a dissimulação. O que é dissimulação? Dissimulação é o disfarce do próprio intento criminoso do agente, certo? E com essa dissimulação, com esse encobrimento do próprio intuito criminoso, o agente, ele visa impedir que a vítima reaja, certo? E assim, ele quer apanhar a vítima desprevenida, ok? Mas, continuando aqui, nós temos também como circunstância agravante genérica o outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, como, por exemplo, a fraude, quando a vítima é dopada, ou seja, se torna para a vítima muito mais dificultoso ou até impossível que ela se defenda, ok? Temos também no artigo 61, inciso 2, letra D, que o crime é agravado quando existe o emprego de veneno. O que é veneno? É qualquer substância apta a causar, né, uma lesão à saúde ou a destruição da vida do indivíduo. Não importa se é originada de uma substância mineral, vegetal ou animal, ou se seja sólida, líquida ou gasosa, e qual seja a sua forma de administração. O que importa é que o veneno ele tenha essa aptidão para causar lesão à saúde ou até, né, ceifar a vida de alguém. Também no inciso 2, letra D, temos como circunstância agravante quando o crime é praticado mediante o emprego de fogo ou explosivo. Por quê? Porque isso demonstra uma maior periculosidade do agente. Mas também agrava o crime, né? Também se torna uma circunstância agravante quando existe o emprego de tortura, ou seja, quando é infligida à vítima um sofrimento desnecessário para a prática do crime. Bem, temos também o crime agravado quando são utilizados meios insidiosos, cruéis ou que possam resultar perigo comum. Então, queridos, meios insidiosos são aqueles meios subrepetícios que são utilizados pelo sujeito ativo sem que a vítima perceba. Ou seja, aqui o sujeito ativo ele vai se valer de um estratagema, como, por exemplo, misturar ali cacos de vidro na comida da vítima. Mas, quase terminando a aula de hoje, nós temos também que falar que os meios cruéis são aqueles que fazem com que a vítima sofra, né, antes do delito seja perpetrado. São aqueles que trazem um maior padecimento, um maior sofrimento à vítima, como, por exemplo, matar a vítima por asfixia. E, por fim, nós temos aqui também, né, quase terminando a nossa aula, né, terminando esse tópico, pelo menos, que também são circunstâncias agravantes quando elas resultam, né, são meios, quando são empregados meios que resultam um perigo comum, como, por exemplo, as que impliquem no emprego de fogo, aquelas que impliquem em explosão de grandes proporções, aquelas que causam desabamento, inundações, desastres, ou seja, todas essas geram perigo comum. E, findando aqui a nossa análise,
também, né, desta aula, depois nós vamos continuar na próxima aula. Quando o crime é praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então, queridos, são relações que decorrem de relação de parentesco, de casamento. Então, aqui, o sujeito ativo demonstra uma maior insensibilidade. Por quê? Porque ao invés de proteger essas pessoas tão próximas a ele, ele vai atingi-las praticando uma infração penal. E aí você pode me perguntar, professor, e a união estável? Não entra aqui? Não. A união estável, ela vai entrar na outra, né, no outro tópico que nós vamos analisar na próxima aula, que é quando a gente se prevalece das relações domésticas. Então, caríssimos, por hoje estamos encerrando. Mas, como sempre, desejo a todos ótimos estudos. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, que eu estou à disposição. Então, bons estudos a todos. Qualquer dúvida, contem comigo e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!